Consultório médico Dr. Marcos Aurélio do Amaral, CRM 55066. Ortopedia e traumatologia, medicina do trabalho. Agende já a sua consulta. Rua Antônio Teófilo 674, próximo a Sabesp. Telefones 19 3656 2593, 19 3666 1541. Consultório médico Dr. Marcos Aurélio do Amaral. Oi pessoal, eu sou Fernanda da Style House, estou aqui na loja para fazer um convite para vocês estarem aqui conosco dia 1º de dezembro, a partir das 17h30, para o evento Tarsila do Amaral por Rosana Bernardes, que é uma designer de acessórios do Rio de Janeiro, que nós trabalhamos, e ela foi convidada pela família da Tarsila do Amaral para fazer uma coleção de acessórios inspirada nas obras de arte da artista em comemoração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, é uma coleção muito bonita, será uma tarde de muita arte e moda. Aguardo vocês com essa coleção incrível disponível para vocês conhecerem um pouco mais. Olá, hoje 30 de novembro, estamos começando o nosso programa Saúde em Foco. E como não poderia deixar de passar o mês de novembro, nós hoje vamos falar sobre câncer de próstata, né? O Novembro Azul, que é uma campanha que é feita anualmente para alertar os homens sobre o perigo do câncer de próstata. E nós convidamos para falar sobre este assunto o Dr. Humberto Pelaquim. Ele é urologista aqui na cidade de Mococa. Tudo bem, Humberto? Tudo bem, Sônia. Obrigado pelo convite. Imagina, nós é que agradecemos, porque a nossa intenção é informar cada vez mais a população e quem nos assiste sobre a gravidade e o perigo do câncer de próstata. Vamos começar conversando e para você explicar o que é próstata. É uma glândula? Sim, a próstata é uma glândula, tá? Ela fica entre a bexiga e a uretra, e atrás da próstata fica o reto, o intestino grosso. E ela é uma glândula que tem em torno de 20 a 30 gramas, né? Que ela produz o necessário para a alimentação dos espermatozoides, tá? Certo. E também o PSA, que é outra proteína que a gente utiliza dela para auxiliar no diagnóstico de câncer de próstata. Humberto, mas a próstata seria tamanho do quê? Comparado a uma fruta, por exemplo? Tamanho de uma noz. Tamanho de uma noz, né? Agora, essa glândula, ela produz o PSA? Isso. E o PSA seria? É um antígeno prostático. Isso. E ele só ali ele é produzido, né? Então, por isso que a gente utiliza dele para informação da saúde da próstata. Bom, já que ela produz, a próstata produz o PSA, e qual seria o nível normal do PSA no homem quando você faz um exame? Então, hoje é considerado normal até 2,5 para homens de 60 anos. Nos homens com mais de 60 anos, a gente tem uma oscilação aceitável. Então, até 4 a gente aceita, e quando ele está acima de 4, mas menor que 10, a gente faz uma continha lá para a gente ver se a gente tem necessidade de biópsia ou não, se a gente suspeita de alguma coisa maligna ou não. Mas de qualquer forma, o normal mesmo, considerado normal, seria até 2,5. Tem essa variação conforme a idade, o tamanho da próstata também. Certo. Agora, não se faz normalmente o exame que nós chamamos de PSA para jovens? Não é normal ficar solicitando PSA para um jovem de 20, 30 anos? Não há necessidade. Mesmo porque tem a história familiar, né? Quem tem um parente
próximo, você tem 2 vezes mais chance de ter. E quem tem 2 parentes, você já tem 6 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Mesmo nesses casos, hoje a Sociedade Brasileira de Urologia indica você começar com 45 anos, nesses casos, né? Também os homens da raça negra, porque eles têm uma maior probabilidade. E quem não tem esse histórico, só com 50. Esse é o recomendado pela Sociedade Brasileira de Urologia. Realmente é interessante porque a cor negra, parece que os homens eles desenvolvem mais do que a raça branca. Né? O câncer de próstata comete mais a raça negra. Certo. Agora, o que esse PSA, por que esse PSA, ele às vezes altera, ele pode chegar até a 15? O que acontece? Já é o câncer que está ali nessa glândula? Então, nem tudo que faz o PSA subir é câncer, tá? Existem algumas alterações, por exemplo, uma situação de infecção prostática, né? Uma prostatite aguda. Seria uma inflamação nessa glândula. Exato. Ela pode ser uma inflamação somente ou uma infecção bacteriana. Ela pode fazer com que o PSA suba 15, 30 e a pessoa fica assustada, mas a gente investiga e consegue diferenciar que não é um câncer, né? Exatamente. Agora, o exame, o PSA, ele é feito através do sangue, exame de sangue. É um exame de sangue. Certo. E ele informa muito, que nem você falou, né? Quando ele está 15, 30, a gente já fica preocupado. Se não é uma inflamação e aí você tem muita suspeita de que seja um câncer, você tem que fazer a biópsia para confirmar, né? Você confirmando, numa situação dessa, você até se preocupa mais, porque uma elevação desse tamanho já quer dizer que existe a chance grande, já vai aumentando, né? A chance de você ter metástase, de você já não estar com um câncer só na próstata, já pode estar avançado para estruturas ao redor dela ou até estruturas à distância, né? Bom, além do PSA, existe o exame da próstata, que os homens não gostam, é aquela coisa toda. Mas não adianta eu fazer só o exame de próstata. Só o PSA? Não. Só o toque? O toque retal para análise dessa glândula. O toque retal, por que ele é feito? Porque o câncer de próstata, ele acomete mais a periferia da próstata. E no toque retal a gente consegue tocar essa periferia, justamente essa periferia. Então, daí a necessidade do toque. Pode acontecer de você ter um toque normal e um câncer de próstata? Pode. Mas também pode acontecer de você ter um PSA normal e estar com câncer de próstata. Então, se você utiliza os dois, você cerca melhor, né, a possibilidade, e se vier negativo, é uma grande chance realmente de você não ter nenhum câncer, né? Como também, às vezes, você vai ter um sugestivo, outro negativo e tem câncer de próstata. Né? Agora, quem sustenta o câncer da próstata é a testosterona. Exatamente. É o hormônio masculino. O hormônio masculino. Então, o hormônio é que vai... Bom, o que eu queria perguntar é o seguinte, o câncer de próstata, então, detectou-se o câncer de próstata. O que o urologista vai fazer? Então, você confirmou com a biópsia o câncer de próstata, você tem hoje um leque de tratamento, né? Então, você tem a cirurgia, você tem a radioterapia, você tem, a gente chama de bloqueio hormonal, e você tem também, muito utilizado em alguns países mais, vamos dizer assim, gelados, né? Porque são todos países do norte da Europa, Canadá, porque é uma situação que chama vigilância ativa. Você descobre o câncer, né? Só que você não trata, você vai somente acompanhar o câncer com exames, com uma certa frequência, e
E se daí começar a evoluir de uma maneira além do desejado, aí sim você vai intervir. Porque eles consideram que muitas vezes o tratamento é mais agressivo, às vezes, para a pessoa do que a própria doença. Poderia ser, né? Então, às vezes a pessoa tem o câncer, mas que não vai evoluir, não vai trazer problema para ele, e você intervém com uma cirurgia, uma radioterapia e traz alguns problemas que ele não teria se não tivesse feito nada, né? Mas isso é muito divulgado em países, como eu disse, países mais desenvolvidos e frios, que a pessoa consegue ter isso em mente e aceitar isso, né? A gente vai em congresso, é falado, né? País latino, ninguém não consegue instituir esse tipo de tratamento por causa disso. Tá, mas você falou, uma opção seria a cirurgia, seria a retirada total da próstata. Sim, você tira a próstata total, ela completa, além das vesículas seminais. E você junta a bexiga direto no canal da urina. Tá? Então você hoje pode fazer isso no método tradicional, que é a cirurgia aberta. Você pode fazer por videolaparoscopia. E hoje o que está mais em destaque e promete resultados melhores, que é a cirurgia robótica. Agora, outra coisa, no caso do câncer de próstata, em que você retira a próstata e a vesícula, como era um câncer, vamos falar assim, algumas células desse câncer da próstata já poderia ter migrado para outros órgãos do corpo do homem? Sim, isso pode acontecer. Então, às vezes a gente consegue prever, imaginar isso, pelo valor do PSA. Também existem alguns outros exames, como a ressonância magnética, que pode também já dar uma clareada para a gente nessa situação. E existe hoje um exame mais moderno ainda, que se chama PET-PSMA, que ele dá muito detalhadamente se existe focos em outros órgãos, estruturas adjacentes ali, né? Para começar um tratamento. Aí no caso seria a radioterapia? Então, quando você já tem essas células cancerígenas em outros lugares, teoricamente você não vai conseguir resultado nem com cirurgia nem com radioterapia, né? Então você perdeu o time. Aí o que é feito geralmente é o bloqueio hormonal, que vai fazer o quê? Vai só tentar estacionar a doença, né? Não deixar que ela evolua, mas você não consegue mais curar o paciente. Então, assim, o que pode acontecer é você, por exemplo, você fez vários exames, aparentemente está restrita a próstata. Você opera e manda para análise, né? A peça toda. Aí, na análise, no anatopatológico, é descoberto que, por exemplo, aonde você cortou, para lá já existia célula cancerígena. Então, você pode tentar irradiar com a radioterapia nesse local ali, depois da cirurgia, para ainda tentar a cura. Agora... Mas tem que ficar indo ao médico, tem que ficar acompanhando passo a passo. Sim, sim. Mesmo após a cirurgia, mesmo após a radioterapia, com certeza, tem que ficar em sintonia com o médico, não é, Elmer? Hoje, vamos falar um pouquinho só antes da radioterapia. A radioterapia hoje é muito moderna também, ela evoluiu muito e ela tem um resultado quase semelhante à cirurgia, tá? Também tem os efeitos adversos que ainda ocorrem, mas muito menos do que antes. Mas é uma boa opção. E depende também muito da idade do paciente e tudo mais. Mas, com certeza, depois de uma cirurgia para o câncer ou depois da radioterapia, o paciente tem que ir acompanhando no início a cada 3 meses, passados aí 2 anos,
passa a ser 6 meses e no quarto, quinto ano passa a ser anual. Então, esse acompanhamento tem que acontecer. Agora, nós estamos falando do Novembro Azul, que é uma campanha de alerta para os homens, para que se cuide, ou seja, procure o urologista, faça o exame de PSA e faça também esse exame de toque para ver se não tem problema nenhum. Agora, por que esse alerta? Por que morre tanta gente, tantos homens com câncer de próstata? Hoje é sabido que o câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente nos homens, tá? Só perde para o câncer de pele, né? No Brasil e praticamente no mundo todo. Existe um estudo que fala que os pacientes homens, né, com mais de 80 anos, 50% deles praticamente já terão câncer de próstata. Só que nessa faixa etária, esse câncer é um câncer, assim, amigo, bonzinho. Ele não vai dificilmente vai matar o paciente. Vai matar o paciente. Então ele vai conviver com aquilo ou ele não vai morrer daquilo. Agora, pacientes mais jovens ali, quanto mais jovem, mais agressivo tende a ser o câncer. Então, eu já operei um paciente de 52 anos. E teve um outro de próstata. Teve um outro que tinha 43. Então, nesses tendem a ser muito mais agressivo. E ele tem muita vida ainda pela frente. Então, ele não pode achar que operou e está resolvido. Ele tem que ir acompanhando, porque tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. E aí é que acontece dos óbitos por câncer de próstata, porque se ele não se cuida, como o caso, né, desses jovens que tiveram problema na próstata, ou retiraram a próstata, a chance de aparecer alguma célula de tumor dentro do corpo é grande, não é? Sim. E assim, por que a gente entende, por que morre, né, muita gente? Porque existe ainda, né, esse preconceito. Então, o homem fala, mas eu não estou sentindo nada. Para que eu vou ver isso? Eu não tenho nada, não estou sentindo dor, estou fazendo xixi, urinando normal, não sai sangue. Então, o problema é que assim, o câncer de próstata, a hora que ele passa a dar sintomas, é porque aí é tarde. Então seria uma doença silenciosa. Sim, por isso que e não existe assim uma maneira de eu falar, eu vou tomar vitamina E que vou evitar o câncer de próstata, vou comer tomate, brócolis que vai... Não existe isso. Então, o que se recomenda é, lógico, uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, né? Sem exageros, em todos os sentidos, bebida alcoólica, cigarro. Né? A questão da obesidade interfere muito. É isso que eu ia te perguntar. A obesidade é uma coisa que facilita, é um fator que pode... favorece, né? Então, isso você consegue assim ajudar, mas você não vai evitar de qualquer jeito. Você é magrinho, então eu vou evitar. Não. Pode ser que... Então, a prevenção nesse caso é a detecção precoce, né? Você detectar o câncer de próstata ainda bebê, vamos dizer assim. Então, ele ali, no início, você consegue tratar e curar. O mais importante é isso, você cura. Em mais de 90% dos casos, você tratando precocemente, você cura o doente. Então, aí a importância da prevenção. Doutor Humberto, outra coisa. Se o pai ou um tio na família teve câncer, a chance desse filho, desse sobrinho aí, né, nessa árvore genealógica, pode ter por maior. Conta da genética. Sim, sim. É como eu disse no começo, quando você tem um parente, aumenta em 2 vezes. Se você tem 2, aumenta em 6 vezes. Nossa, olha só. Em 6 vezes.
Que coisa, não. E não tem sintoma. O câncer de próstata, esse problema, não, a pessoa, o homem, não sente nada. Não tem sintoma nenhum. O homem vai passar a sentir alguma coisa já numa situação já avançada, que estruturas vizinhas ali da próstata já estão comprometidas, ele pode ter focos nos ossos, que é o lugar preferido aí, a distância, né? O osso da coluna, osso aqui da costela, da bacia. As cancerinas vão caminhando. Isso. E vão se espalhando. Eu tenho uma história na família aí que ele tratou há 18 anos, cirurgia. Antes de um ano ele fez radioterapia, ficou curado. Depois de 17 anos, voltou. 17 anos. Voltou, agora ele já está com uma idade mais avançada, ele está bem. Só que ele teve que fazer radioterapia nos focos do osso, na bacia, na costela. E está fazendo esse bloqueio hormonal, que hoje tem uma resposta muito boa. Faz uma injeção a cada 3 meses, tem gente que faz uma vez por mês e vai acompanhando. O PSA fica baixinho e vai acompanhando, né? Mas que coisa. Agora, vamos passar um pouquinho agora para cálculo renal, o problema ligado à cistite, infecção urinária, que é a área do Dr. Humberto. O sangue na urina, ele pode ser problema de próstata ou problema de uma infecção urinária, alguma coisa com o rim? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Assim, o sangue na urina, no homem, a gente pensa, pode ser uma infecção urinária, pode ser um cálculo urinário, pode ser um tumor de bexiga, tá? E o câncer de próstata, só assim, a gente vai suspeitar se ele já tem o diagnóstico, ou ele já está numa situação avançada do câncer de próstata e ainda não tem diagnóstico, né? Certo. E mesmo próstatas, às vezes que não tem câncer, mas são próstatas muito grandes, volumosas, podem sangrar, pode causar sangramento. Isso daí é eliminado juntamente com a urina. Agora, no caso de doenças do trato urinário, agora passando mais para rim, questão de pedra, é muito comum, né, doutor Humberto? É muito comum. Hoje, mas seria alimentação? Eu acho que... Tipo de vida das exatamente, pessoas? Mudou muito, né, porque devido ao estilo de vida das pessoas hoje em dia, né, principalmente a alimentação, produto muito industrializado, refrigerante, né. Aqui no Brasil a gente come muita carne, então a proteína também facilita. O sal é também um grande vilão, então tanto o sal ali na mesa quanto esses produtos já industrializados que vêm também com muito sal, esses embutidos, né? Então tudo isso favorece a gente tomar pouca água, né? A gente hoje, você que vai tomar, em vez de você tomar água, você toma um refrigerante, você toma um suquinho Tang lá, que sabor, esse suco Tang também de pozinho tudo facilitador de formação de cálculo. Aí no caso de um cálculo urinário, seria qual o exame? Seria uma radiografia, uma ressonância para a pessoa, porque ela começa com uma dor nas costas. Geralmente isso sim. É um sinal de que está alguma coisa no rim. Porque assim, você ter o cálculo no rim, especificamente ali no rim, geralmente você não tem dor. Ainda mais os mais comuns aí, de 7, 5 milímetros e tal. Agora, a hora que ele entra no canal para descer para a bexiga, é a hora que começa a dor. Porque o cálculo dificulta a drenagem da urina, e aí o rim dá uma estufadinha, é onde começa a dor. Tá? E tem a dor do canal também, que ele está lá tentando eliminar a pedra, o cálculo para frente. Então você tem esses dois tipos de dor. Mas por que uns conseguem eliminar, outros não? Será que é o tamanho do cálculo? Varia o tamanho do cálculo, varia o tamanho, a anatomia da pessoa também, né?
E tudo isso vai somando ali para... Porque tem gente que consegue, eliminou, e tem gente que não consegue eliminar. Tem gente que é uma mixaria de cálculo e não consegue. E nesse caso, o que a urologia indica? Então, para diagnóstico, que nem você perguntou, existe a radiografia, o ultrassom e a tomografia. A ressonância não é muito indicada para isso. O melhor exame que tem é a tomografia, tá? Esse é o melhor exame. O ultrassom é muito bom, porque o ultrassom, né, não tem... você não tem irradiação, então é um exame inócuo. Só que tem lugares que o ultrassom não consegue visualizar. Então perde um pouquinho nisso, mas é ótimo, né? E o raio-x, ele muitas vezes você não consegue visualizar o cálculo, né? A maioria das vezes até consegue, porque a maior parte dos cálculos são formados com cálcio. E ele, você consegue ver no raio-x. É genético também, não? Tem o fator genético que pode interferir, sim, ajudar, né? Mas hoje em dia eu acho que é mais o fator, né, ambiental e nutricional do que tudo, né? Agora, nós temos 2 rins, né? E a gente tem que cuidar muito bem dos 2. Mas a gente consegue viver com um rim só. Consegue. Tem gente que nasce, nem sabe, né? Tem gente que às vezes nasce com um rim só, aí por outros motivos vai fazer um exame e descobre que só tem um. Né? Mas tem que ser muito bem cuidado, né? Sim, com água e assim por dentro, para não abusar do sal, né? Aquele paciente que tem pressão alta, diabetes, tem que controlar muito bem, porque senão aumenta a probabilidade, obesidade. E hoje a obesidade está crescendo muito, né? Cresceu muito, então atrapalha muito. Agora, no caso aí da pedra, se o paciente não eliminar a pedra, então teria que quebrar essa pedra dentro do rim, não, dentro do canal. Hoje a gente dispõe de também bastante opções de tratamento, né? Existe a cirurgia tradicional, que é de corte e tal, só que é muito traumática, né? Você abrir essa possibilidade de sangramento e tudo mais, a recuperação do paciente. O melhor que existe hoje é tudo endoscópico. Você dispõe de aparelhos que você entra pelo canal da urina, vai até a bexiga e sobe no canal ali onde está a pedra, o cálculo. Se necessário, né, se o cálculo estiver mais alto, também tem equipamento que você consegue subir até o rim. E com a fibra de laser você vai pulverizando, quebrando esse cálculo até eliminar tudo, né? Existe também uma outra cirurgia que você faz pelas costas um furo, né? Um cortezinho pequeno que você entra com um aparelho, ele vai até o local. Aí você vai até o rim, vai dilatando esse trajeto, aí depois você consegue passar o aparelho e aí quebrar todo o cálculo e resolver o problema. Cura tem, tratamento tem, a gente tem que procurar realmente um especialista na área. Para a gente terminar, porque tem tantas informações, eu queria falar um pouquinho sobre a incontinência urinária. Porque aí eu acho que não sei se é caso dos homens, é homem e mulher. Homem e mulher. Porque o problema urológico, às vezes as mulheres vão muito no ginecologista, mas o problema urológico, ele tem que ir no urologista. A inconsistência urinária atinge tanto homem como mulher. E tem cura. Tem cura. O que mais procura a gente, na verdade, é a mulher, tá? Porque é mais frequente, é mais comum, né? E a mulher procura mais o médico também, né? Então a gente trata mais as mulheres. Mas o homem tem a incontinência urinária, que pode ser relacionada à próstata, não depois de cirurgia, eu vou falar ainda, mas porque a próstata está atrapalhando ele a urinar, às vezes ele é diabético, então ele começa a ter a gente chama de uma bexiga neurogênica, ela passa a contrair sem ele querer. E aí ela transborda, a gente fala. Ele acaba urinando, não dá tempo dele chegar no banheiro. É diferente
da mais comum na mulher, que é aquela incontinência aos esforços, né? Que a mulher tosse, espirra e escapa. Né? Nos dois casos a gente tem tratamento. Na mulher, já há mais tempo, existem as fitas, né? Que a gente chama de sling. É uma cirurgia bem rápida e de recuperação rápida, pouco invasiva. Para segurar a bexiga, levantar a bexiga? Não é levantar a bexiga, é para dar suporte para a uretra. Entendi. O problema é a uretra, porque às vezes a paciente tem a bexiga caída, mas não tem incontinência. Certo. E pode às vezes ter as duas coisas. Mas é diferente. Geralmente a paciente associa bexiga caída com incontinência. E nem sempre tem a mesma coisa. Né? Então você dá suporte para a uretra e aí com isso a uretra volta a ter o controle. Ela consegue contrair numa situação de esforço para evitar a perda. A pessoa... No homem não é muito comum, graças a Deus, mas existe... os casos de pós-operatório de câncer de próstata que acabam ficando incontinente. E tem tratamento também, tá? Ainda é um tratamento caro, porque são dispositivos que você dá uma cirurgia que você tem que pôr, como se fosse pôr um bracelete ao redor da uretra, e esse bracelete... Mas internamente... você tem que operar. Não, porque a uretra, ela tá... Não, ao redor dela. Você põe como se fosse um relógio nela, assim. Sim, mas a uretra da mulher, ela é interna. E a uretra do homem, ela tem o pênis, a parte do pênis, mas tem a parte ainda lá dentro para chegar. Esse anel, essa que você está falando, seria internamente. Lá próximo da bexiga, certo, na saída ali. Certo. Então, a gente chama de esfíncter artificial. Né? Esse é o top de linha de tratamento para incontinência urinária masculina. Existe o sling masculino agora também, que resolve a maior, assim, grande parte. Mas existem casos em que só esse esfíncter artificial. E esse esfíncter artificial, infelizmente, é muito caro. Hoje eu nem sei te falar exatamente o valor, mas é para cima de R$80 mil uma prótese dessa. Né? Bom, mas aí... A incontinência, o bom é saber que tem tratamento, tem que procurar um médico, né? Qualquer problema ligado ao rim, à próstata, nós temos aqui o Dr. Humberto Pelaquim Mococa para atender, orientar as pessoas. Dr. Humberto, nós vamos convidar para vir numa nova ocasião para falar mais, porque os assuntos são muito extensos. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Sônia. Obrigado. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre saúde bucal e também um pouco sobre estética, né? Já que a gente está aí chegando no fim do ano, então além da gente continuar cuidando da nossa saúde, né? Do nosso corpo, a gente pode também olhar um pouco para a nossa estética para passar as festas de fim de ano aí com um sorriso muito bonito. Bom, inicialmente eu gostaria de falar um pouco sobre a saúde de forma geral, né? Para a gente evitar o acúmulo de bactérias na boca, né? Evitar o tártaro, evitar as cáries, tudo isso a gente já conversou muito. Uma outra coisa muito importante é a higienização da língua, né? Muitas pessoas não sabem, mas na língua é na região da boca onde está a maior quantidade de bactéria. Então é muito importante a gente higienizar a língua também, tá? Uma dica muito legal é a gente usar os raspadores de língua, tá? Eu vou até mostrar dois modelos aqui para vocês, porque são fáceis de usar e podem auxiliar muito aí na diminuição da quantidade de bactérias na boca, né? As bactérias, a gente sabe que a gente tem uma flora bacteriana na boca que é importante pra gente, mas o acúmulo excessivo não é interessante. Então é importante a gente, além de realizar a higiene no dia a dia, além de realizar as consultas periódicas para fazer a limpeza, é importante também a gente utilizar o raspador de língua. Eu vou até mostrar aqui para vocês dois tipos dos mais comuns. A gente tem um raspador de plástico, como vocês podem ver aqui. Ele é um raspador que você vai usar aí no dia a dia, tá? Sempre que escovar os dentes, o ideal é que você realize aí a raspagem da língua com um raspador. Se preciso, é interessante
vir até a clínica para a gente orientar, né, se caso tiver alguma dúvida quanto ao uso, tá? Tem esse outro tipo também que é bem legal, já está até aqui na foto com a pessoa utilizando, que é o de cobre, né? Ele é interessante também, de fácil limpeza também, para você limpar ele, e de fácil utilização também. Então, caso tenha algumas dúvidas, só comparecer aqui para a gente sanar todas as dúvidas, verificar se necessita de uma limpeza no consultório, para vocês poderem continuar aí realizando a limpeza rotineira aí, tá? Um outro assunto que eu queria falar também é sobre o clareamento, né? Chegando aí no fim do ano, todo mundo quer passar com um sorriso bonito, né? E o clareamento a gente consegue, em vários casos, atingir uma cor do dente que o paciente queira, né? Tá um pouco amarelo, às vezes o sorriso, a gente consegue chegar numa cor muito mais clara, muito mais branca, né? Com muita naturalidade também, né? Então, muitas pessoas têm dúvidas se clareamento é tudo igual, né? Se é só fazer de qualquer forma aí, a gente sabe que não, né? A gente tem vários tipos de géis clareadores, a gente tem vários tipos de técnicas, então a gente individualiza para aquele paciente aquele tipo de clareamento. Então, dependendo do trabalho do paciente, da sua rotina, da sua alimentação, a gente vai realizar um tipo de clareamento para aquele paciente. Outro paciente que tem às vezes a rotina um pouco mais corrida, a gente vai buscar um gel um pouco mais forte para ele poder usar menos tempo. Então tudo isso a gente tem que avaliar, conversar com o paciente para chegar no planejamento de clareamento específico para aquele paciente. Eu só queria mostrar aqui um caso recente nosso, que a gente conseguiu sair de uma tonalidade de uma cor A3, que a gente chama, que é uma coloração do dente do paciente, né? Então a gente conseguiu sair de uma cor A3, esteticamente estava legal, mas ela estava achando que estava um pouco amarelo, né? Então a gente conseguiu sair dessa coloração A3 para uma coloração A1. Então a gente consegue ver como que a gente conseguiu clarear nesse caso, né? A gente saiu de um A3 para um A1 e olha como que a gente obteve um clareamento bem legal. O dente da paciente clareou bastante, ela ficou muito feliz aí para passar o fim de ano com um sorriso novo. Então eu queria mostrar isso para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. A gente consegue realizar, igual eu falei, individualizado para cada paciente, né, de acordo com as necessidades, e conseguir um resultado legal aí, ficar com um sorriso bonito para o fim de ano. Beleza? Era isso que eu tinha para falar hoje. Até a próxima, pessoal. Consultório médico Dr. Marcos Aurélio do Amaral, CRM 55066. Ortopedia e traumatologia, medicina do trabalho. Agende já a sua consulta. Rua Antônio Teófilo 674, próximo a Sabesp. Telefones 19 3656 2593, 19 3666 1541. Consultório médico Dr. Marcos Aurélio do Amaral. Oi pessoal, eu sou Fernanda da Style House, estou aqui na loja para fazer um convite para vocês estarem aqui conosco dia 1º de dezembro, a partir das 17h30, para o evento Tarsila do Amaral por Rosana Bernardes, que é uma designer de acessórios do Rio de Janeiro, que nós trabalhamos, e ela foi convidada pela família da Tarsila do Amaral para fazer uma coleção de acessórios inspirada nas obras de arte da artista em comemoração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, é uma coleção muito bonita, será uma tarde de muita arte e moda. Aguardo vocês com essa coleção incrível disponível para vocês conhecerem um pouco mais